Saudações, saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Um prazer muito grande, mais uma vez, nós estarmos convosco. Agradecidos a Deus pelo privilégio de mais um dia na presença de Deus. Queridos e amados irmãos, aproveitando o tempo, porque o tempo é remido e nós precisamos administrar o nosso tempo. Temos hoje várias tarefas para desenvolver na nossa vida diária e eu gostaria de deixar vocês com a palavra de Deus nesse presente dia. E agradecido a Deus pelos contribuintes do canal A Bíblia em Foco, pelas pessoas fiéis que abraçaram o trabalho do canal conosco, tem nos honrado, tem honrado a Deus, tem honrado a palavra, tem sido fiéis servos de Deus, não somente nas contribuições financeiras, mas tem se mantido firmes no canal. Amados, eu queria pedir para vocês não levem para outro lado, para outro campo. O YouTube, a plataforma do YouTube precisa dos likes para receber com relevância o canal e jogar o canal para cima na plataforma. Então eu peço a todos vocês que eu sei que tem aquele número de pessoas ilimitado, bem limitadinho, que gosta de dar like negativo em vídeos de santificação e de verdadeira palavra de Deus, porque são contra mesmo a obra de Deus, são contra o canal, são contra a própria obra de Deus. Mas eu quero pedir para vocês, meus amados, que amam o canal, eu tenho 10.200 inscritos. Se um vídeo tiver 10.000 visualizações, dê 10.000 likes no vídeo. Ajude o canal A Bíblia em Foco subir na plataforma. Às vezes você vem aí, assiste, chega aí, assiste e você não dá o like. E o like, o número de likes é muito importante para a positivação do canal. Então eu vou começar a pedir a partir de hoje para vocês, não querendo ser indelicado, eu quero contar com a fidalguia de vocês, que vocês são verdadeiros servos de Deus. E se vocês não estão 100% firmes na igreja, vocês amam a obra de Deus. Vocês que estão pródigos, vocês amam a palavra de Deus. Então vocês venham dar likes para subir os vídeos do canal A Bíblia em Foco na plataforma do YouTube. Você sabia que é assim? Pois bem, é assim, senão eu fico trabalhando, meus irmãos. E o meu trabalho em Deus não é vão, mas aqui se torna um trabalho vão. Eu fico me dedicando, buscando, suando, lendo, consagrando, pagando preço. E o meu canal às vezes não tem aquela relevância que era para ter, vocês entendem? Então, vocês, esses inscritos que eu tenho, me ajude a dar relevância no canal, tá certo? Então, se o vídeo tiver 2.000 visualizações, que tenha 2.000 likes, que vocês contribuam, não é difícil, é muito simples, é só você clicar e deixar o like fixado no vídeo, porque isso valoriza o canal, impede das pessoas se levantar contra o canal, com processo e com tantas outras coisas, vocês entendem? E graças a Deus que até o presente momento Deus tem colocado as mãos sanguentadas sobre a nossa vida, nosso canal, e não temos respondido até o presente momento nada, porque nós pregamos a palavra verdadeira como ela é e não tem como contestar a palavra, mas pode que alguém queira um dia contestar. Então todos esses riscos a gente corre, põe a face aqui, né, em plena tela para ministrar para as pessoas, então a gente põe a cara para bater, então a gente precisa ter um retorno de honra das pessoas que são inscritas no canal, de respeito, honra, orações, intercessões, que as pessoas que amam o evangelho não são obrigados, mas todos aqueles que Deus levantar contribuindo financeiramente são muito bem-vindos. Eu agradeço a Deus por esse pouquíssimo número de pessoas que atenderam o chamado, estão ajudando o canal. Muito obrigado, de coração. Deus há de te retribuir, porque vocês viram a honestidade e seriedade do canal. Podia ser um menino que fizesse um vídeo de brincadeira ou que se passasse por pastor e chegasse aqui enganando, hoje estaria com milhões de visualizações. Mas é incrível como as coisas. Eu comentava com a minha esposa ontem. Aí o canal, com essa relevância de conteúdo, com essa relevância de um trabalho honesto, sério, nós ficamos aí patinando nessa última hora da igreja, mas tudo bem. Isso não nos entristece, eu sei que Deus vai virar esse quadro e Deus ainda vai envergonhar os adversários do canal A Bíblia em Foco. Na verdade não são pessoas, são o diabo usando pessoas e o diabo no mundo espiritual não querendo que o canal tenha a relevância que ele precisa ter. Queridos e amados irmãos, então contribui, acione os sinos, deixe os likes, não custa nada, comente se você tiver tempo. Se você não tiver tempo, fixe o like no vídeo, assista o vídeo na íntegra ou como você puder assistir. Você já sabe o sistema do canal, não tem nada a perder com os vídeos do canal. E que Deus abençoe sua vida, tá certo? E nós vamos para o estudo, a importância do estudo bíblico. Olha, meus irmãos, eu tenho falado aqui para vocês perceberam que eu estou ministrando uma cadeia de doutrinas?
Acho que vocês já perceberam, eu estou ministrando doutrinas fundamentais e ensinos da igreja, que são ensinos que não são na área do corpo, de usos e costumes, tá certo? Que é os princípios doutrinários do corpo. Aqui é doutrinas fundamentais, independente da placa de igreja. Por exemplo, vocês perceberam que eu falei de 3 coisas que andam junto? Porque quando vocês for consagrar, vocês precisam dessas 3 coisas. Eu fiz questão de falar em primeira mão sobre essas 3 coisas que faz parte da vida de um cristão autêntico, que faz parte da vida de um cristão verdadeiro, tá certo? Então eu fiz essas 3 coisas primeiro, porque isso fazem parte da tua consagração. Se você quiser ser um crente de vitória, um crente abençoado, você precisa dessas 3 coisas: jejum, oração e leitura bíblica. Vamos botar em ordem. Primeiro, leitura bíblica. Você tem que amar a palavra e guardar a palavra. Em segundo, você deve orar e jejuar. Essas 3 coisas são as 3 coisas que fazem parte da vida de um cristão vitorioso e poderoso na presença de Deus. Tá certo? Então eu fiz, uma cadeia eu ia começar no início da ministração doutrinária, mas eu pulei para ministrar essas 3 coisas para vocês, porque havia uma urgência e vocês precisam fazer com que essas 3 coisas andem juntos na tua vida espiritual. Tá certo, meus irmãos? Então, hoje nós vamos falar mais um pouco, dando mais uma ênfase ao que nós falamos ontem. Hoje nós falamos dos métodos, das formas de você conhecer a Bíblia. Hoje nós vamos falar da importância do estudo doutrinário, do estudo bíblico dentro de uma igreja ou na vida de um cristão. É sobre esse item, que é o terceiro item que tem que estar ativo na sua vida. Não há dúvida que o estudo da palavra de Deus traz nutrição e crescimento espiritual para a vida dos cristãos. Ela é tão indispensável à alma como o pão ao corpo. Então, a palavra de Deus, o estudo sistemático da palavra de Deus, a palavra de Deus, seja ela pregada ou maestrada em forma de estudo, na mão dos ensinadores, dos mestres, que se dedicaram para isso, que não é todo mundo, é muito difícil alguém ensinador, um mestre da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus pregada ou ministrada na sua maestria, ela é muito importante para o corpo, assim como o alimento para a sua alma, assim como os alimentos são nutritivos ao seu corpo. Se você precisa de alimento para que o teu corpo físico viva, você se permaneça com saúde e ativo, você precisa de alimento espiritual para que a sua alma seja alimentada e a tua vida espiritual esteja sempre firme na presença de Deus. Sem alimento você vai cair, vai comer heresia, comer relva seca, bolota dos porcos, lançada aos porcos, você vai se tornar um pródigo da presença de Deus, você vai cair, você vai ficar com o organismo completamente estragado, vocês entendem? Vocês vão ficar desarranjados, vocês vão ficar envenenados, porque o que tem de veneno hoje nessas ditas panelas ministeriais por aí é incrível, porque alguém novo, neófito, ou alguém que não tem conhecimento está colocando dentro da sopa, do alimento ou do caldo veneno. E aí vai o que temos de crentes envenenados na última hora, desarranjados por aí, desarranjados e envenenados espiritualmente, é incrível. É uma massa humana envenenada. Por quê? Porque não tem comida. Estão colocando para eles ervas daninhas, caçada na lavoura da vida espiritual aí, colhida pelas mãos do diabo, de Satanás, e estão lançando para as pessoas comerem. Mas você que faz parte do canal Bíblia em Foco, você não vai comer erva daninha, você não vai ser envenenado. Em nome de Jesus Cristo, ao contrário, vamos colocar farinha nessa panela. Farinha nessa panela, por quê? Porque farinha tira veneno. Farinha neutraliza e é o antídoto para a morte de alguém envenenado por erva daninhas na vida espiritual. A farinha vai te libertar desse veneno, vai extrair o ponto forte desse veneno que estão te dando para você comer. Então, o que o profeta Eliseu fez? Colocou farinha na panela, e eu vou colocar você um Eliseu dos dias atuais. Vou colocar farinha, bastante farinha, que é palavra, é o pão para nutrir a sua vida espiritual, porque você precisa de alimentar a sua vida espiritual todos os dias, vocês entendem? Ela é comparada ao alimento, porém este só nutre o corpo quando é absorvido pelos organismos. A comida nutre o corpo quando é absorvido pelos organismos. A palavra de Deus no âmbito espiritual vai nutrir o teu corpo espiritual, a tua vida espiritual, quando você ingerir no seu organismo essas mensagens poderosíssimas da palavra de Deus são ministradas até você, então você vai alimentar a sua vida espiritual, o seu organismo espiritual vai agradecer
em receber um alimento tão saudável, tão gostoso, tão salutar, você vai, tão sólido, você vai construir a tua vida e a tua casa na rocha. A vida espiritual não vai ser varrida por qualquer vento doutrinário de forma alguma, porque a sua casa não vai estar alicerçada na areia, vai estar alicerçada na rocha. Perdão, meus irmãos. Em 1 Pedro 2:2, fala do intenso apetite pela palavra divina. Bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Você tem apetite pela Bíblia? Você tem apetite pela Bíblia? Aqui minha Bíbliazinha de estudo, essa que eu carrego nas pregações e aqui no veículo. Você tem apetite pela palavra? Você tem apetite pela Bíblia Sagrada? Você tem que ter apetite. Se você ama, você sente ardor, ferver os teus ossos, você sente o poder da palavra, é sinal que você ama a palavra, que você tem apetite pela palavra de Deus. É muito importante, meus irmãos, vocês terem apetite pela palavra de Deus. Nós vamos ler primeiro a Pedro 2:2. 1 Pedro 2:2. Vamos ver o que diz aqui. Está na hora do pastor Levi começar a usar uma com letra maior. Eu tinha orgulho eu ficava orgulhoso da minha vista e falava em casa e brincava com meus filhos que eu enxergava uma agulha, uma formiga assim à distância, e hoje eu estou tendo uma debilidade na minha visão. Bom, meus irmãos, 1 Pedro 2:2 diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, vocês, meus queridos e amados irmãos, desejai afetuosamente, tenha desejo, afetuosamente, desejo com amor, como meninos, como crianças que dependem daquilo para viver. Você entende a conotação do apóstolo? Para que... E esse leite não falsificado. Você entendeu? Para que por ele vá descrescendo. Quer dizer, se você ingerir, no sentido do que o apóstolo Pedro está dizendo, o leite falsificado, como meninos que recente estão chegando na igreja, como meninos que estão desejando se alimentar, o organismo, que ainda não pode suportar, talvez no sentido de uma palavra sólida, forte, mas os demais crentes antigos já conseguem. Pedro está dizendo o seguinte: quando você se alimentar de uma comida sólida ou de leite, que ele não seja falsificado. Vocês sabem que uma vez a campanha, o Ministério da Saúde apreendeu algumas empresas, notificou algumas empresas aqui no estado do Rio Grande do Sul, porque estavam falsificando leite. Esse leite encaixado nas caixinhas, ele estava com processo de contaminação. Isso mata as pessoas, isso fere o organismo, isso deixa as pessoas doentes. Sabe o que Pedro está dizendo? Desejar afetuosamente o leite não falsificado, porque se você tomar alguma coisa falsificada, você está me entendendo? Não é muito difícil, você está cheio de gente nessas igrejas ingerindo algo falsificado, comida estragada, ervas daninhas, ingerindo veneno no organismo, tomando leite falsificado. Como que um bebê vai se fortalecer, um menino vai se fortalecer, se ele ingerir no seu organismo leite falsificado ou algo falsificado? O apóstolo São Pedro está certíssimo, porque se algo é falsificado, pode estar ou envenenado ou estragado. Ambos não vão fazer bem ao organismo. Então você precisa comer, ingerir um leite verdadeiro, que é o alimento verdadeiro da palavra de Deus. Você precisa comer comida verdadeira, se alimentar, ingerir no teu organismo algo verdadeiro. Você não pode ficar comendo heresia, acreditando em tudo que é coisa. Como pode essa última hora que estamos vivendo, essa igreja não aceita mais a vontade de Deus e a verdadeira palavra de Deus. Eles ficam por aí ingerindo tudo que é bolota, tudo que é imundície, tudo que é erva daninha, veneno, bolotas estragadas, ingerindo leites falsificados no alimento sentido espiritual ao seu organismo. Então, por aí tudo endoidecido. Aí depois defende os seus líderes que são heréticos, brigam pelos seus líderes, xingam, entram na área da contenda, do pecado, da difamação, da calúnia, xingando o homem de Deus para defender seus líderes corruptos. Isso tudo é o que nós estamos vivenciando. É gente ingerindo leite estragado. Alimento falsificado, irmão, não vai alimentar o teu organismo espiritual. Você vai ficar doente. E
uma pessoa doente, ele fica adoecido, ele não tem mais força. Ou ele fica, talvez, envenenado, daí começa a querer envenenar os demais e teimar com os demais que ele verdadeiramente está correto. Então, cuidado com aquilo que estamos ingerindo no nosso organismo espiritual. Cuidado. Você só precisa da palavra verdadeira, do louvor verdadeiro, das orações verdadeiras. Você só precisa viver uma vida autêntica de um verdadeiro cristão. Você não precisa de manifestações, você não precisa de nada para receber tudo de Deus. O que você precisa nessa última hora, e sempre foi pregado e precisamos, é sermos obedientes, submissos, reverenciarmos a palavra, reverenciarmos os verdadeiros dons do Espírito Santo, respeitar a palavra, respeitar os dons, respeitar os pastores que verdadeiramente trazem consigo uma cadeia de testemunho sobre a sua vida, de testemunho ministerial, familiar. Você precisa aprender a conhecer o coração de Deus. Essa igreja da última hora não conhece mais o que é Bíblia e o que Deus exige. E aí vem os ditos jargões: vamos orar por ele, vamos jejuar por ele. Você não é juiz, por que você está julgando? A Bíblia não manda orar pelo seu irmão, tudo distorcido. Irmãos, heréticos, bruxos espirituais, travestido de pastor, pessoas dessa natureza não tem que orar. Deus vai expor e arrancar as máscaras dessa liderança da última hora. Não é orar não por eles. Deus não tem mais interesse nisso. Deus quer expor. Deixa Deus fazer o trabalho dele. Quando Deus quer tratar com rebeldes, com insubmissos, com pessoas travestidas que estão zombando, matando a igreja, a fé dos irmãos, deixa Deus trabalhar aqui, orar. Você enlouqueceu? Não está enlouquecido na fé de forma alguma para vir com essa conversa. Isso aí são os defensores dos bodes, que são bodinhos, filhos de bodões. Vocês entendem? Desses bodão que andam por aí, estão dizendo, ora por ele. Não, não é para orar. Eu acredito biblicamente que quando um pastor, ele tem N oportunidade, é travestido de obreiro, travestido de pastor, está em adultério, em fornicação e continua exercendo na reincidência a prática do seu pecado e pregando, enganando por aí, não tem oração. Deus quer extirpar de cima do altar. Deus quer... Me entendo que eu estou dizendo pelo Espírito, hein? Não é por vingança, não tem vingança nem ódio de ninguém. Deus quer tirar, Deus quer expor, Deus quer extirpar de cima do altar, Deus quer expor as suas vergonhas. Então deixa Deus trabalhar, não existe esse negócio de orar por ele. Paulo não orava, Elias não orava. Você sabe que Paulo várias vezes, olhando porque esses pastores de hoje, muitos deles são comparados que estão caídos, são comparados àquelas pitonisa de Endor, aquelas pessoas às quais Paulo expulsou os demônios que estavam neles e mandou eles sair por serem agoreiros, por serem mentirosos e heréticos. Então não existe oração, não. Vocês estão trocando o significado das palavras porque vocês não têm conhecimento bíblico aprofundado. Vocês entendem? Chega um momento que Deus, ele extirpa. Você vai ver na velha dispensação, quando os profetas falavam, Jeremias falava, Mica falava, e tantos falavam, e Deus ia dando, chegava um momento que não tem oração. Deus... Meus irmãos, olha o caso de Acabe depois da profecia de Mica. Ele não morreu no campo de batalha. Olha o caso de Jeú com a Jezabel. Olha o caso de Elias com Jezabel, as profecias de Elias para ela. Olha os casos bíblicos, vai olhando. Olha as oportunidades dadas a Sansão, que era um filho de Deus. Vai vendo, olha a forma que Deus falou com Saul, a forma que Deus falou com os filhos de Arão, com Nadab e Abiú. Vai vendo a forma que Deus foi falando e o que Deus fazia. Ele abria a terra, engolia pessoas, ele matava pessoas queimadas com incensário na mão. Ele jogou Saul sobre o fio da espada. Você vai dizer, ele jogou? Claro que jogou. Saul não teve outro caminho de arrependimento a não ser se jogar sobre a sua própria espada. E vocês vêm me dizer, orar por ele, jejuar por ele. Eu não vou perder meu tempo de oração, de consagração, orando por uma pessoa que eu sei que Deus está tratando com ele. Eu vou orar para que Deus venha tratar e que Deus tenha piedade no meio do tratamento. É só isso que eu vou fazer, vocês entendem? Você tem prazer na morte? Não, de forma alguma. Tem prazer na destruição? De forma alguma. Mas eu não posso intervir no plano de Deus, no projeto de Deus. As pessoas são conhecedores da palavra, brincam com a palavra, brincam com Deus, ultrajam o caráter santo e os atributos de santidade de Deus, ficam zombando dos fiéis, pequeninos na fé, enganando pessoas em massa. Você acha que Deus vai fazer o quê? Pastores falaram, não ouviram. Membros do círculo de oração falaram, não ouviram. A corda vai indo e Deus vai dando linha. Deus mesmo fala pela boca de Isaías, ou de Ezequiel, se não me falei mal, uma hora ele enfia o anzol e vai puxar.
Esse aí é o tratado de Deus. Deus tratou assim com Nabucodonosor, Deus tratou com ele, levou ele para o campo, fez ele comer capim, fez suas unhas crescer, os seus pelos crescer como de um animal quadrúpede. Nabucodonosor andava, o grande monarca da Babilônia, que se honrava naquela estrutura daquela sacada do Palácio Real. Não é essa a Babilônia que eu construí com as minhas mãos, e os pastores de hoje em dia não estão assim, porventura, com o espírito de Nabucodonosor? Não é tudo isso meu? Ninguém toca, ninguém tira, ninguém vem porque eu mando. Cuidado, ele foi para o campo comer capim. E o orvalho descia sobre ele até que ele entendeu. Até que ele veio entender que o céu reina e que quem manda é Deus. E que Deus é poderoso para fazer a obra do jeito que ele quer. Aí Deus é tão misericordioso que se houver perdão, ele restitui. Agora tem que haver perdão. Esse papo de confessar, simplesmente continuar na sua vida pregressa e na sua vida cheia de pecado, não, senhores. Tem que confessar e deixar, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. Então, quando ele confessou e deixou, Deus restituiu o seu reino e ele foi lá e testificou. Sou eu aquele homem que no meu orgulho, na sacada do palácio, dizia: não é essa a minha Babilônia que eu construí com as minhas próprias mãos, até que o céu reinou sobre mim e me colocou no campo, e eu fiquei lá por vários dias, ele testemunha, e aí eu entendi que o céu reina, mas no dia que eu entendi, Deus me restituiu o meu reino, porque dele é o reino, poder e pai, aquela coisa toda que vocês conhecem. Então, vocês entenderam? Ele teve que testificar que grande não era ele, que grande era Deus. E esses homens esqueceram que grande só tem um, que não existe maior aqui embaixo, que não existe, que aqui todo mundo é pequeno, que grande é só um e que o céu reina. Eles esqueceram que o céu reina. Então, meus irmãos, entenda isto. Deus está tratando com pastores de todos os continentes do mundo e vai tratar, e quem é você para dizer ora por ele? Ou quem sou eu para tentar intervir no plano de Deus? E fique atento aí que eu venho falando no canal. Não precisa ser profeta para dizer que vai dar catástrofe, que vai dar condições climáticas alteradas aqui no Brasil, que vai dar condições alteradas lá para mim ganhar nome, puxar membro para minha igreja. Eu fui à igreja do homem que profetizou as desgraças do planeta. Então vem para cá todo mundo, porque eu sou profeta, e profetize e fica estufado no YouTube. Não, dizem que não querem glória, mas na verdade querem glória para si. Vocês entendem? Não precisa profetizar. A partir do presente momento, estou falando desde que abri o canal no YouTube há 3 anos atrás, a Bíblia em Foco foi aberta, e eu venho dizendo: tem muitas coisas horrendas para acontecer no campo político, no campo climático, no campo espiritual, no campo evangélico. Tem muitas coisas grandes. Agora precisa vir aqui, se eu quisesse eu profetizava, ia acontecer, porque é só lançar uma sorte. É só lançar uma sorte que uma desgraça climática vai acontecer. Então, meus irmãos, o que Deus precisa é de homens de caráter nessa última hora, não é de profetas agoureiros ou agnosticadores. Vocês entendem? Deus precisa de homem de caráter que ensine a igreja para a igreja se manter de pé, para suportar o que está por vir sobre a vida da igreja. Vamos recapitular aqui, ó. Então, desejar ardentemente como cristãos recém-nascidos o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se você não crescer espiritualmente, você não terá crescimento para a salvação da sua alma. Você precisa crescer espiritualmente a cada dia. Conforme você vai crescendo espiritualmente, você vai abandonando essas coisas do mundo para trás. Deixa essas contendas de palavras para trás, essas pessoas que andam em dissoluções, esses briguentos, aringuentos, esses cristãos enjoados que só incomodam. Vai deixando isso para trás. Conforme você vai crescendo espiritualmente, você vai avançando para frente. Você vai avançando para frente, vai deixando o pecado para trás, a cobiça para trás, as coisas desse mundo que envolve você, vai deixando para trás, de forma que você vai crescendo espiritualmente, vai chegando próximo da tua salvação, você vai crescendo e amadurecendo espiritualmente. E um cristão maduro, ele não se envolve com essas questões. Não, ele não se envolve. Deus firma ele tanto na graça, mas ele fica tão amadurecido que pode vir qualquer preocupação e perturbação que ele vai vencendo. Eu sei que muitos cristãos no começo da fé estragam o carro, ele fica louco. Ah, estragou o carro. Depois que o crente está amadurecido, estragou, é? Fica aí, rapaz. Fica aí que eu vou dar outro jeito. Um dia Deus vai vir com outra solução daqui uma semana ou duas. Eu estou citando um carro, mas tem crente que no começo berra por qualquer coisa, que nem cabrito. Qualquer probleminha, uma discussão em casa, uma palavra da mulher, um pneu que fura do carro, qualquer coisa, ele se estressa, ele briga, ele berra. Mas o crente espiritual amadurecido, ele não está nem aí para nada. Só que ele é ativo na vida, ele cumpre com seus compromissos, mas ele não está nem aí para essas coisas. Ele sabe que muitas dessas coisas acontecem porque tem que acontecer, acontece com qualquer um. E outras ele sabe que é no mundo espiritual o diabo lutando contra ele. Então ele sabe se preparar para a batalha. Vocês entenderam? Vem mais estudos aí da preparação para a batalha, fique tranquilo. Por enquanto nós estamos ministrando doutrinas
fundamentais e doutrinas aí na área do nosso corpo, tá certo? E aqui eu tenho bastante, irmãos. Eu vou pregar intercalado uma mensagem e um estudo doutrinário. Agora eu vim com vários estudos. Da manhã, talvez, ou depois eu vou ministrar uma palavra. E depois, porque eu quero dar sequência nesses estudos aqui todos. Porque quem estiver no canal Bíblia em Foco e não for ensinado na sua igreja, ou quiser aprender conosco aqui, ele vai estar aprendendo a doutrina completa, a verdadeira doutrina de Deus completa, para ele não cair em heresia. Vocês cuidado com heresia, comer bucha de canhão aí, ó. Cuidado com ser online, cuidado com muitas coisas que essas igrejas estão implantando, divórcio e tantas outras coisas que eu vou falando para vocês conforme o tempo vai indo, tá certo? Não existe ser online. Nem que a gente não consiga alcançar o outro estado com a congregação. Não interessa, a gente vai ir devagar, mas vai fazer a coisa certa. Não existe ser online. Você entende? Isso é heresia. Como é que uma pessoa que não faz parte da igreja pode abrir um pão lá e partir pão em casa? Pelo amor de Deus, não tem pessoas, não são ordenados, nada. Eu sei que gente carnal não vai entender isso, porque já banalizaram a ceia, mas os espirituais sabem o que eu estou falando. Nós que obedecemos à palavra de Deus e à Bíblia, vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Meus irmãos, está um calor terrível aqui. Abri as portas aqui do carro no meio do mato, aqui num lugar retiradinho, e tá feia a coisa aqui. Aqui eu tenho um lugar especial aqui, eu subindo mais um pouquinho, eu tenho um rochedo de pedra. Eu ainda não tenho um braço de câmera, um tripé, mas aqui tem vários lugares. E tem muito mosquito também, então depende de eu escolher muito bem o lugar para conseguir gravar. Mas está muito calor. Mas o calor é de Deus, que o nome de Jesus seja glorificado. Antes que eu me esqueça, quero pedir para vocês orar em favor do Brasil aí, dessas pessoas que estão passando por calamidade devido às condições climáticas. Meus irmãos, vamos além? Por que o cristão deve estudar a Bíblia? Por que o cristão deve estudar a Bíblia? Por quê? Vamos lá. Porque é mandamento divino. Josué 1, versículo 8 e 9. Josué 1, 8 e 9. Vamos ler, se der tempo a gente lê. Josué 1, o 8 e o 9. Vamos ver. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde queres que andares. Maravilha, né? Agora vamos ler 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15, meus irmãos. Vamos aqui. Timóteo 2,15. Vamos ver onde é que está Timóteo aqui. A gente perde esses livrinhos pequenos da Bíblia, mas a gente logo acha. Vamos aqui. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15, diz assim, ó. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, ó. Manejar bem a palavra da verdade é você fazer isso. Vem para Gênesis, Apocalipse, e mais ou menos você sabe conhecer os textos da palavra de Deus. Manejando bem essa palavra, manejando bem essa espada, ela é como espada contra os demônios no mundo espiritual. Porque ela nos limpa, a palavra nos limpa. Se você está sujo, espiritualmente falando, fisicamente você vai ao banheiro no término do dia, depois no dia de trabalho, ou de um dia de descanso, você toma um banho e se limpa, mas espiritualmente não. É só pela água da palavra. João 15:3. Vamos ver aqui, João 15:3. Diz assim a Bíblia Sagrada: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Cristo nos limpa, irmãos. Nos purifica. Por que o cristão deve estudar a Bíblia? Porque ela ensina aos jovens como agir para serem puros diante de Deus. Salmo 119:9. Vamos ler hoje, porque nós acho que vamos conseguir ler dentro de aproximadamente aí uma hora de vídeo gravado. Salmo 119:9. Salmos cantados aqui, Salmo 119:9. Vamos ler aqui.
Salmo 119 e o versículo de número 9. Diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. A palavra tem poder, irmão. Sem palavra, por que eu digo para vocês desde a abertura do canal? Pode ter, não quero saber de revelação, de dom de revelação de igreja, meia hora, 1 hora e 10 minutos de palavra. Não quero saber de profetado, eu quero saber de Bíblia. A palavra, ela é poderosa na vida do ancião, do casal de média idade, da juventude e das crianças. A palavra tem poder. E tudo que existe na igreja e na terra, é tudo pelo poder da palavra. Pela palavra os céus foram criados, a terra foi formada, os animais foram estabelecidos, tudo pelo poder da palavra de Deus. Então é capaz que eu vou trocar a palavra de Deus por uma revelação. Você entende? Por um dom de revelação que nem existe, por uma profetada. Eu aceito, que nem eu disse e vou explicar mais uma vez, revelação, não dom de revelação. Eu concordo com o dom de profecias, não com profetadas. Vocês entendem? Então, meus irmãos, o que tem que prevalecer dentro de uma igreja, para que a igreja seja sadia e santa durante décadas? Por que essas igrejas formam 50 anos e caem? Não tem estrutura na palavra. Essas igrejas, que nem a Assembleia de Deus, deixou de ser igreja aí e está numa decadência depois de 100 anos, porque não estão observando a palavra. Estão trocando a palavra por teatrinho, por peça teatral, por coreografia, por circo e palhaçada, estão trocando os verdadeiros pregadores por pregadores piadistas. Está acabando a igreja, por falta de palavra. A igreja tem que ter pão, maná do céu, pão que sustenta a alma dos cristãos, tem que existir pão. A igreja sem pão fica um povo faminto. Vocês entendem? Como é que pode alguém trocar Belém de Judá por um lugar sem pão? Como pode alguém abandonar a Belém de Judá, que é a casa do pão no original hebraico, para correr atrás de uma cidade de Moabe, onde há uma fome espiritual? E essa igreja de hoje, ela prefigura esse quadro. Gente que não querem mais se alimentar da verdadeira palavra, estão buscando para si terras secas, desérticas. Cuidado, meus irmãos. Sem palavra não tem igreja. O próprio Cristo é o verbo encarnado em João 1. Cristo é a palavra. E por isso que eu fico com Cristo, fico com a palavra. Capaz que eu vou trocar um culto de palavra por um culto de louvorzão. Que eu vou trocar a palavra por um hino, 2 ou 3 ou 4. De forma alguma. Eu não sou esse tipo de pessoa que troca a palavra por entretenimento, que não suportam mais a palavra. Sabe por que os crentes não querem mais ouvir a palavra? Porque a palavra os santifica, os limpa, os transforma e os acusa diante dos seus pecados, os confronta. Então não querem ouvir a palavra. É muito simples. Por que o cristão deve estudar a Bíblia? Porque ela nos salva. Vamos ver 2 Timóteo 2,15, vamos ver onde é que está aberto aqui, 2 Timóteo 2,15. Vamos aqui para o final, 2 Timóteo, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, meus irmãos. Essa aqui não tem marcação, um pouquinho mais difícil de achar, vocês entendem? Mas está aqui 2 Timóteo 2,15, Presta atenção, meus queridos, amados irmãos. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade, aquele que nós já tínhamos lido anteriormente. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos salva. Vamos ler o 3 e o 15 também, junto com esse. 3 e 15 diz assim, E que desde a tua meninice, Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Sem a Bíblia, sem a palavra, sem a sabedoria da palavra, você não se torna sábio para a salvação. Paulo está exortando Timóteo aqui, dando os conselhos finais. Você vai ser um obreiro, você vai pregar, você vai cuidar da igreja, como já está cuidando onde eu te deixei, e você tem que saber que desde a tua meninice, desde criancinha, te foi ensinado a sabedoria da palavra, e você guarda isso. Que isso é muito apto para a tua salvação. Então, sem a palavra, observância, sabedoria da palavra, não tem nem como conservarmos na nossa salvação. Vocês entendem, meus irmãos? Vamos à frente. Porque somos moldados por ela. Vamos ler 2 Timóteo 3, o 16 e o 17, vamos ver como é que ela faz. Somos moldados por ela. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é isso, redarguir? Corrigir, para instruir em justiça. Então ela vai nos redarguir, nos corrigir e nos instruir no caminho da justiça. Toda a escritura
bíblica. Vocês entendem? Não é escritura secular. Aí diz assim, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Peraí, mas não existe perfeição? Então, que todo mundo está dizendo que não. Claro que Deus quer perfeição na palavra. Deus quer, Deus disse para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. É claro que perfeito é aquele que não é sujeito a nenhum reparo. Nós entendemos que isso não está anulando que o homem é falho, porque nos outros textos diz que o homem é falho e é. Mas Cristo e Deus está pedindo perfeição porque nós, uma vez iluminado cristão, devemos caminhar no caminho da perfeição e buscar a perfeição. Porque no dia que a igreja for arrebatada, nós seremos aperfeiçoados 100%. Mas dizer que nós não somos perfeitos, o cristão ele é perfeito porque ele aceitou a vontade de Deus. E ele está buscando a perfeição total daquele dia. Então, isso aqui que Paulo acaba falando para Timóteo, que o homem tem que ser perfeito, perfeitamente aprovado para toda boa obra. Vocês entendem? Não tem como eu fazer a obra de Deus relaxadamente ou no relapso. Você entende? Não tem como. Vocês têm que ser sinceros diante de Deus, todos aqueles que observam a palavra de Deus. Bom, por que o cristão deve estudar a Bíblia e pregar a palavra e dar crédito à palavra pregada e a palavra em forma de estudo? Porque é ela que vai nos limpar, nos converter, nos purificar, nos ajudar, nos salvar e todas essas características maravilhosas. Porque somos moldados por ela e porque ela nos torna mais sábios, entendidos e prudentes. Vamos ver o que diz Salmo 119 e o 98. Vamos ver o que diz Salmo 119. Voltamos aqui ao Salmo de número 119 e vamos ver essa fração. Salmo 119. Estamos aqui. Vamos conferir aqui para nós não passarmos informações erradas para os irmãos. Salmo 119 e o versículo 98. Salmo 119 e o 98. Está aqui, ó. Diz assim, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Aqui, Davi está se aparecendo? Alguém diz, está inchado esse homem. Se eu dissesse hoje isso, alguém dizer está inchado. Mas não, Davi está dizendo que a palavra de Deus fez dele alguém mais sábio que os demais, mais prudente que os anciãos do reinado, que a palavra de Deus fez ele acima em sabedoria do que qualquer outro, porque ele buscava e obedecia a palavra. A diferença está que você também pode ser sábio, mas você tem que se dedicar à palavra. O que Davi está dizendo é o seguinte, ó, tu me fazes mais sábio que meus inimigos são tolos, porque não conhecem a Bíblia, isso é verdade. Não adianta espernear, porque quem não é crente é tolo. Me perdoe a expressão. Tolo no sentido espiritual. Não é tolo no sentido secular. Ninguém também está chamando de ser de tolo ou de louco. Estou dizendo de tolice no campo espiritual. E quem é sábio espiritual, automaticamente se sobressai. Porque tem regras espirituais na vida de um cristão que colocam o cristão na frente do ímpio. Vocês entendem? E aí ele está dizendo o seguinte, que ele é mais sábio que os mestres dele. Por quê? Porque talvez os mestres dele também se dedicaram, mas ele se dedicou mais. E se tornou um pouco mais sábio ainda que os mestres. E ele não está dizendo para se aparecer em cima do povo do reinado, ele está dizendo para glorificar o nome de Jesus, porque do Senhor, porque Davi adorava glorificar o nome do Senhor, e ele está dizendo também que ele se tornou mais prudente. E Davi era prudente, tanto é que o reinado dele foi melhor que o reinado de Saul, porque ele descobriu o caminho da prudência através da palavra de Deus. Agora preste atenção comigo. Vamos nós para Josué 1:8. Vamos ver o que está escrito lá em Josué 1:8. Vamos ver o que está escrito em Josué, vamos marcar aqui esse trecho aqui, que se nós doravante voltássemos para cá, nós já temos aqui. Mas então vamos buscar agora Josué 1:8. Glória a Deus. Josué 1:8. O que diz aqui? Diz assim, a mesma fração de anteriormente, vamos fazer uso dela para essa palavra aqui, ó. Porque ela nos torna mais sábios, entendidos e prudentes. Diz assim, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. Olha, eu não quero polemizar aqui, mas vamos ser sinceros. Aonde que está a prosperidade?
está nessa forma de culto e ensinamento dessa liderança? Prosperidade está em obedecer à palavra de Deus. Vai ficar mais uma vez provado aqui, não existe campanha de prosperidade. A teologia da prosperidade é nociva e mata a fé e a igreja. E estraga o culto de pregações verdadeiras da palavra que poderia existir. Não precisa teologia de prosperidade. Prosperidade não precisa nem pregar, é só obedecer a Deus. Porque quando Josué está assumindo, Deus está dizendo, tu prosperará o teu caminho, tu será de sucesso financeiramente, espiritual e na frente do exército como general, se tu tão somente obedeceres a minha palavra e meditar nela de noite e guardar a minha palavra. Então, meus irmãos, esse negócio de campanha e campanha de prosperidade e esse toma cá e dá lá esse trocadilho, isso aí é mensagem satânica de líderes corruptos que estão roubando e assaltando a igreja. Tem outros meios de pedir oferta, de recolher os dízimos, tudo certinho. Não precisa dessas invenções carnais e diabólicas. Então, aprenda aqui mais uma vez. Está aqui, ó. O segredo da prosperidade é obediência e submissão à palavra de Deus e trabalhar. E trabalhar, meus irmãos. E nem todo mundo vai ser rico. Mesmo trabalhando, alguns terão mais e outros terão menos. Então, enfie isso na cabeça. E não me venha com mimimi, conversa fiada, de que meu pastor fez, que um dia eu estava lá em casa orando e caiu um pão na frente da minha casa. Caiu um dia, mas não vai cair sempre. Um irmão trouxe uma sacola de comida, trouxe uma vez para te socorrer, mas não vai ser sempre. Você tem que pelear pela tua vida. Você tem que pagar o preço, tá entendendo? Porque o apóstolo São Paulo disse que temos que pagar o preço. Vocês entendem? Temos que pagar o preço pela palavra de Deus. E por tudo aquilo que nós temos na nossa vida. Até o presente momento eu fechei 47 anos em outubro. Eu fui obreiro de tempo integral quase 20 anos. Viajando o mundo, sofrendo. Eu assinei minha carteira de trabalho com 12 anos, para vocês terem uma ideia, e eu trabalho desde os 6. O meu pai me levava, de manhã eu ia para o colégio até o meio-dia na época, em 1979, 80 por ali, 82, e do meio-dia para a tarde nós não podíamos almoçar em casa, nós tínhamos que pegar uma bandeja com 5 viandas, porque nós éramos 4 mais o nosso pai, e nós, os 2 mais velhos já estavam no trabalho, e eu e o mais novo tinha que chegar do colégio, pegar as viandas e nem almoçar em casa com a mãe, nós tínhamos que ir almoçar com ele lá onde ele estava trabalhando e trabalhar à tarde. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Eu só renunciei meu trabalho e aí sofri, e um dia eu me tornei um profissional em laboratório, porque estudei, me esforcei e paguei o preço, me tornei um laboratorista químico. Tenho 2 profissões também, sou um gestor de venda na área de vendas de veículos. Trabalhei em concessionárias. E quando Deus me chamou de dentro do meu trabalho para ser um obreiro de tempo integral na obra. Atuei até 5 anos atrás, viajando o mundo. O último trabalho que tive foi no Paraguai. Voltei para cá, entreguei o salário da igreja por uma decisão minha por causa de vários problemas e voltei para cá e continuei trabalhando. Voltei para a revenda e estou trabalhando até o presente momento. Vocês entendem? E eu sou do tipo seguinte, ninguém me conhece, mas eu troco a fralda dos meus filhos, eu dou banho nos meus filhos, eu lavo louça, eu limpo o chão, eu lavo o banheiro da minha casa, eu ajudo a minha esposa. Por isso que temos um casamento de sucesso aí indo para 25 anos. Você acha que é fácil? Que é brincadeira? Você acha que a minha esposa desistiu da fé por qualquer motivo? Eu sei que tem muitas esposas de irmãos que está escrito nesse canal. Para com mimimi, mulher. Você tem tudo, às vezes a esposa que diz que você está cheio de mimimi, entendeu? Porque você não teve um sucesso na vida, não conquistou algo, porque você não teve uma realização e você fica aí chorando. Você não sabe da história da vida da gente. Então aprenda com a gente a ter sucesso na vida e não destrua o teu lar e o teu casamento. Você também, homem. Você não faz as coisas que é para fazer dentro do casamento. E aí o casamento vem à tona, quebra, destrói e depois querem trazer alegações de confirmar suas aberrações de estar com a segunda, terceira esposa por causa de detalhes. Então, meus irmãos, se você não conseguiu a casa que queria, você não tem motivo para você estar abatida. Se você não conseguiu o carrão que você queria, não tem motivo para você estar abatida. Se você não conseguiu ter o que os outros têm, a profissão que os outros têm, não é motivo de você estar abatido. Você tem que se contentar com o que Deus te deu. Se você não teve um marido que nem a outra mulher dentro da igreja tem, você não tem que se abater, porque aquilo lá ela lutou para construir, vocês têm que lutar para construir de vocês. Se você não conseguiu, se você não conseguiu
ter filhos que nem o outro teve, não se abata, é uma questão de ensinamento, você tem que ensinar os seus. Se você não conseguiu ter uma criança, você não deve se abater, porque nem todo mundo nasceu nessa vida para ter um filho, tem pessoas que não têm, tem outros que vão ter através de um milagre, tem outros que nem através de um milagre vão ter e tem que se conformar, levantar a cabeça e glorificar a Deus no meio de qualquer situação, porque nós os cristãos somos diferentes. Deus é que nos guia e nos molda, não somos guiados e moldados pela nossa própria intenção ou pelo nosso próprio coração. Então, independentemente do que esteja acontecendo ou do que aconteceu, glorifique a Deus e faça a vontade de Deus. Não vá se abater, ficar depressivo por qualquer coisinha, cabecinha baixa. Não. O espírito de cristianismo é levantar a cabeça e ir para frente. Deus é poderoso, meus irmãos. Deus é poderoso para nos fazer sermos triunfantes e vitoriosos na sua pessoa bendita, tá certo? Eu espero que vocês entendam um pouco do que é verdadeiramente ser um cristão autêntico. Você não vai achar que eu venho aqui e prego todas essas verdades porque eu achei isso na esquina, eu comprei em algum lugar, em alguma feira. Isso aqui é vida vivida, é sofrimento, é pagar preço. E outra coisa, o cristão verdadeiro, ele é perseverante, ele é constante, ele vai para cima, ele não desiste nunca, ele é uma pessoa que ele sabe para onde está indo. É como Paulo dizia, eu sei quem me chamou, eu sei para onde está indo e eu sei quem está me conduzindo. Ele tem convicção da sua vida na presença de Deus. Tá certo? Por que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada? Porque quem rejeitá-la será julgado por ela no último dia. João 12:48. Irmãos, o que é desses pastores, esses membros que estão seguindo heresia e não dão valor ao estudo? Eles dizem, eu já sei tudo. Eu tive um pastor, um presbítero na Deus Amor, que ele disse para mim, não preciso vir aqui nos estudos, irmão. Que o irmão está ministrando, mas por quê, pastor? Por quê, presbítero? Porque eu já sei tudo. Eu não preciso disso aí, nada mais disso. Eu sei tudo. Então, a pessoa... E aí ficava trazendo meninos para fazer campanha de 1 hora de revelação. E a palavra ele desprezava. E no dia da ceia, nem o pregador ele colocava para pregar uma mensagem de arrependimento para os irmãos. Ele pegava e ministrava com os meninos lá, culto de prosperidade. Irmãos, se a palavra vai nos salvar e nos condenar e nos justificar, como que nós vamos desprezar a palavra? Pelo amor de Deus, nós temos que valorizar a palavra de Deus. Vamos ler aqui, ó. João 12:48. Vamos ver aqui, João 12:48. O que diz aqui? Como pode alguém desprezar a palavra? Não dá valor a um estudo bíblico, a uma mensagem pregada. Se é a palavra que nos molda, que nos guia, que faz tudo em nós. O salmista disse que ela é lâmpada. Olha só aqui, ó. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia. Meu Deus do céu. Quer dizer, então, que eu estou pregando no YouTube e as mensagens que eu estou pregando vai servir de julgamento no último dia. Ah, vai. Vai, porque alguém vai dizer, não, naquela época eu fui enganado. Eu fui enganado porque ninguém pregava. Aí vai se abrir o leque e Deus vai dizer assim, não, tinha esse e muito mais outros. Vocês não quiseram dar ouvido, vocês foram atrás dos heréticos. Vocês deram ouvido aos charlatões, aos vendilhões. Vocês não queriam nada com palavra. Deus vai dizer assim ainda, os vídeos do meu servo emperravam em 1000 visualizações. Alguns deles tinham 100 likes. E vídeos de heresias e de trocadilhos e vendilhões da fé tinham milhões de likes. Então vocês vão ser julgados por aquela palavra que foi pregada. Vocês não observavam a minha palavra. Eu estou rindo porque é negócio sério, é de rir mesmo. Deus vai julgar-nos pela sua palavra. É pela sua palavra. E esses pastores que têm 10 minutos de pregação e 1 hora de encheção de linguiça, como diz aqui no Rio Grande do Sul? Estão tirando a palavra do altar, porque se não tem palavra, eles podem fazer o que eles bem entendem. Eles podem conservar a sua carne. Eles podem mentir, enganar. Onde chega a palavra, não tem lugar para mentir. A palavra começa a estucar. O crente começa a se mexer no banco, começa a se retorcer, começa a ficar mal, e no outro dia Bíblia. E não precisa xingar, é só Bíblia. A Bíblia faz as pessoas se sentir mal. E daqui a pouco eles têm que se revelar. E o que é demônio tem até que manifestar pelo poder da palavra. Eu já cansei de estar pregando. E assim que eu tiver em 50 minutos de pregação, se manifestar um demônio lá no meio da igreja. Porque não suporta o poder da palavra pregada. É óbvio. Agora, essas showzinhas aí de pegar na cabeça, isso é tudo combinado. Isso é o diabo cooperando com o próprio diabo dentro da igreja para tirar a palavra.
Vocês entendem? Isso aí são pessoas compradas, são pessoas manifestadas, mas trabalhando no campo do próprio engano, vocês entendem? Para que o culto verdadeiro de Deus saia de dentro da igreja. Bom, então vamos ser julgados pela palavra. Josué 1:8, vamos ver aqui. Josué 1:8. Diz assim, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá de novo. Olha só o segredo da vitória, da prosperidade e da salvação. Meditar de dia e de noite, para ter sucesso no caminho. Sabe por que tem muita gente que está caindo? Porque não medita na palavra, não obedece à palavra. Aí outra coisa, não adianta só ouvir e dizer, meu Deus, que mensagem linda, e não praticar. Não adianta ser ouvintes, como disse Tiago, tem que ser praticantes da palavra. Não adianta também dizer, meu pastor prega contra o pecado lá. Prega, mas não há uma ação, não há disciplina, não há um chamamento para conversar, nada. Pregar. Aí tem outro provérbio também do mundo cristão, outro jargão, diz assim, eu estou pregando, o Espírito Santo faz a obra. O Espírito Santo faz a obra quando eu prego. Ou então alguém diz assim, deixa ele lá, irmão, o Espírito Santo faz a obra e ninguém prega. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então tem que pregar para o Espírito Santo fazer a obra. Porque o Espírito Santo se manifesta na palavra. Você entende? E converte as pessoas. Porque as pessoas são salvas pela palavra. Você entende? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então eu tenho que pregar. Se eu fico brincando de revelação e de teatrinho, não vai ter fé gerada e não vai ter ninguém salva, nem liberto, nada. Então eu tenho que pregar para que haja movimento da parte de Deus na vida das pessoas. Está provado isso ou não está? Então não vem com essa conversa. Vocês entendem? Então nós temos que pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo faz a obra e nós temos que chamar muitas pessoas após o Espírito Santo fazer a obra para a disciplina, para a conversa. Vocês entendem? Então não adianta só dizer que o teu líder prega e a igreja continuar sempre mundana. O líder pregando lá digamos que o líder prega contra roupas sensuais, mas a igreja está toda sensualizada lá dentro. Aí é hipócritas. São hipócritas. Meu Deus, me perdoe, mas são hipócritas. O camarada prega contra o segundo casamento, mas ele é divorciado e recasado. Hipócritas. São hipócritas. E hipócrita não tem vez com Deus. Porque hipocrisia é falsidade e mentira. E Deus não tem compromisso com essas coisas que trabalham nesse campo. Vocês entendem, meus irmãos? Porque quem rejeitá-la será julgado por ela no último dia. Já acabamos de ler. Porque quem rejeitá-la será rejeitado para as atividades na casa do Senhor e seus filhos serão esquecidos por Deus. Oséias 4:6. Porque quem rejeitá-la será rejeitado para as atividades na casa do Senhor e seus filhos serão esquecidos por Deus. Vamos achar Oséias, que Oséias é difícil de achar aqui. Vamos ver aqui. Oséias. Vamos achar Oséias e vamos terminar aqui lendo para os irmãos. Aqui, vamos lá, profeta menor, a vista um pouco curta. Meu Deus, aqui já... Vamos aqui. Aqui, meus irmãos. Tenham paciência, meus irmãos. Tenham paciência em Cristo. O irmão Levi já não tem mais a mesma visão que tinha antes. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído. O versículo conhecidíssimo, até tinha gravado na memória, mas a gente vai ficando um pouco mais velho, vai esquecendo os mais gravados. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Já entrou a segunda geração dos sacerdotes. Quer dizer, quer ter sucesso na sua vida, nos seus filhos, na sua família, quer ter sucesso no ministério, não queira ser rejeitado ministerialmente falando, porque tem gente que já está rejeitado, mas continua lá dentro, arrotando
e aquela arrogância que continua na presença de Deus, não está mais na presença de Deus. Deus já rejeitou, porque ele rejeitou o conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus. Então tenha muito cuidado, para que a tua geração continue sendo filhos de obreiros fiéis, poderosos, para que um filho de pastor possa ser um pastor e não impere o nepotismo. Você tem que continuar aceitando a vontade da palavra de Deus, senão, se você rejeitar o conhecimento de Deus, ele vai rejeitar você, a sua geração sacerdotal, tudo. Vocês entendem? Vamos lá, meus irmãos? Vamos dar uma aceleradinha. Por que o cristão deve estudar a Bíblia? Porque ela nos dá força para resistir às tentações da vida. Efésios 6 e 11. Efésios 6 e 11. Vamos lá. Efésios 6 e 11. Vamos lá, meus irmãos. Efésios 6 e 11 diz assim, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, porque ela nos dá força para resistir às tentações da vida. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Tá certo? Vamos lendo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficais firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como convém falar. Então ore por mim também, não só para o Paulo. No pedido dele aqui para a igreja primitiva, ore por mim para que Deus me dê no abrir da minha boca a palavra como convém falar. Vocês entendem, meus irmãos? Porque nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores, representantes do reino de Deus aqui nessa terra, como porta-vozes falamos pela boca de Deus a este mundo. Então isso é muito sério e muito interessante. Vamos ler ainda, meus irmãos, o Salmo 119 e 11. Salmo 119 e 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Não quer pecar contra Deus? Esconda a palavra de Deus no teu coração. O que quer esconder? É guardar. Entenda, você está ouvindo? Não está ouvindo, você está guardando. Está escondida no teu coração. Você, quando não tem a Bíblia na mão, você está com a palavra de Deus na sua vida. Vocês entendem? Você é um livro de Deus ambulante. Vocês entendem, meus irmãos? Vamos à frente. Porque ela é a arma pela qual o Espírito Santo combate por nós. Quanto mais você estudar a palavra, mais o Espírito vai ter ferramentas para trabalhar através de você. Efésios 6 e 17. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Armamento, meus irmãos. Se arme, se mune, sejam munidos da palavra de Deus para vencer o seu inimigo, o seu adversário. Porque ela nos consola. 1 Tessalonicenses 4,18. Cada vez que relembramos o que nos espera, isso nos consola profundamente. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4:13. Vamos lá? 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13. Vamos lá. Vamos ler o 4. O 4. Do 13 até o 18. Vamos lá. Diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem,
para que não vos entristeçais, porque os demais que não, igual os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, entenda, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, serve de consolo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, meus irmãos. Que maravilha, acerca do arrebatamento, viu? A palavra vai te salvar naquele dia. Respeite a palavra, porque sem palavra não tem salvação. E vamos ler também 1 Coríntios 15, do 51 ao 58. 1 de Coríntios 15. 1 de Coríntios 15. 1 de Coríntios 15, 51 a 58. 1 de Coríntios 15, do 51 ao 58. Diz assim a palavra de Deus. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, não dê ouvido aos desigrejados, não dê ouvido aos pastores mundanos e corruptos, continue servindo a Deus e fazendo a vontade do Senhor. Está numa igreja aí, não temos como alcançar vocês com uma congregação, fique na sua congregação até o presente momento, onde você tem uma outra porta de bênção para você sair. Se a igreja está bastante corrompida e corrupta, saia, vá para uma melhor e vá servindo a Deus, porque você precisa ser arrebatado, meus irmãos, naquele dia. Bom, meus irmãos, vamos em frente. Regras para a leitura da Bíblia para nós concluirmos o nosso estudo dessa oportunidade, tá certo? Eu não poderia deixar de concluir o rol de dois estudos, que é o de ontem e de hoje, aquele conselho sobre as regras simples de ler a Bíblia, e esse aqui, o valor do estudo da palavra, para vocês terem em mente que são os primeiros três que andam junto para vocês ser um vencedor na fé: jejum, oração e leitura bíblica. E vamos colocar em ordem: leitura da palavra, oração e jejum. Mas por que a oração é mais importante para mim que o jejum? Porque a oração vem na frente do jejum, irmãos. O jejum não é algo mais primordial na vida de um cristão do que a oração. Ele é muito importante, mas ele não é mais importante que a oração, e a oração não é mais importante que a leitura da palavra. Apesar de todos eles ter suma importância, tem que colocar em ordem. Um cristão que ora com sabedoria da palavra é outro cristão, e um cristão que jejua tendo sabedoria da palavra e sendo um cristão de oração é um cristão autêntico e completo na presença de Deus. Outra coisa, não precisa alguém ficar impondo para você que tem que jejuar 2, 3 vezes, 4 vezes por semana. Você jejua conforme as tuas condições físicas, conforme Deus falar com você. Tá certo? Não tem hora para começar um jejum e nem para parar. Só que entenda uma coisa: não faça propósito de tolo que você não vai conseguir cumprir. Então, também não faça, como eu já expliquei, tem um tempo de jejum. Vocês entendem? E se eu, que nem eu dizia as irmãs mais antigas: irmão, pastor Levi, quebrei meu jejum. Quebrar no sentido estava jejuando e me esqueci. Fui temperar a comida. Irmão, quer um conselho? Continua o jejum. Mas ninguém disse, o senhor está errado. Não estou errado nada, continua o jejum. Tocou lá a sala, temperou lá a comida, esqueceu que isso é um padrão de mulheres fazer, não vai parar de jejuar para dar lugar para o diabo.
mete o joelho no chão de Jesus, me perdoa, vou continuar meu jejum. Porque você não ingeriu comidas no estômago, ingeriu uma pequena porçãozinha de uma prova, para que você for provar para ver se a comida está verdadeiramente boa. Outra coisa, estou jejuando e por descuido meu, acabei dizendo um palavrão, eu pequei. Continua o jejum. Aleluia! Porque o diabo quer justamente te atribular e te acusar por causa daquele pequeno delito que você fez. Continue, em nome de Jesus, você vai ver se eu não tenho razão. Tem experiência com Deus de ver pessoas pedir aconselhamento sobre isso, tá certo? Regras para a leitura da Bíblia. Leia com prazer e meditando. Primeira regra, leia com prazer e meditando. A meditação aprofunda o sentido da frase. Está em Salmo de número 1 e 2. Vamos lá, meus irmãos, para Salmo de número 1. Salmo de número 1. Salmo de número 1 e 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então lê, não é que você vai passar a noite e o dia lendo. Quando você for fazer isso, você vai estar meditando na lei do Senhor, meditando e lendo. E quando você não está com a Bíblia, normalmente o crente às vezes está trabalhando, está meditando em alguma coisa do céu, com certeza na palavra de Deus. Então, a primeira regra é leia com prazer e meditando. Segunda regra para a leitura da Bíblia é leia em oração. Se puder ler em oração, um dia parado, leia em oração. Vamos ver aqui, ó, 2 Timóteo 3,16. Vamos lá? 2 Timóteo aqui. 2 Timóteo 3:16. 2 Timóteo. Segundo Timóteo 3:16 diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3:16, tá certo, meus irmãos? E ainda nós temos 2 Timóteo 2:15, que diz assim, ó: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então leia em oração. Melhor dizendo, mas essa temática que eu acabei de ler aqui é leia sistemática e completamente. Essas frações aqui que eu li sobre Timóteo, tá? Leia sistemática e completamente. Não desista até terminar algumas vezes. Aí você tem esse exemplo que eu li de 2 Timóteo 3,16. E não vá para a guerra só com o cabo da espada. Maneje bem a sua espada. Maneje bem a Bíblia, que é 2 Timóteo 2:15. Ó, você está entendendo? A palavra que diz assim, ó, 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Já estou um pouco preocupado com o tempo, que o estudo está avançando, mas enfim, vocês estão entendendo perfeitamente. Leia em oração. Sempre peça a ajuda do Espírito Santo para que vocês possam entender o que estão lendo. Isso está em João 15:26. Vamos ler? João 15:26. João 15:26. Leia em oração. Diz assim, ó: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai... vamos confirmar aqui para ver se é esse mesmo. Leia em oração, João 15:26, exatamente. Vamos ler esse aqui, completo. João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então leia em oração. Vocês estão vendo porque o Espírito Consolador testifica de Cristo. Então leia a Bíblia orando. Vocês entendem, meus irmãos? Quarta regra, leia tendo ao lado ajudas adicionais. Agora eu quero concluir aqui em 2 Timóteo 4:13. 2 Timóteo 4:13, que diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Paulo era um homem de leitura. Ele pediu os livros dele de cunho sistemático e pediu os pergaminhos. Vocês entenderam? Ele pediu o livro dele e os pergaminhos da palavra.
Então Paulo está dizendo o seguinte: você leia e faça acompanhamento de bons livros. Vocês entendem, meus irmãos? Deixa eu ler mais aqui ainda. 1 Tessalonicenses 5:21, para nós encerrarmos. Vocês entendem? Primeira Tessalonicenses 5:21, que diz o seguinte, esse aqui eu concluo com ele: examinai tudo, retende o que é bom. Mas não é examinar tudo de vídeos corrompidos e de pregador corrompido, examinar tudo que está dentro no conteúdo da palavra de Deus e daquilo que estão te anunciando. Examine tudo, essas pregações que porventura você possa achar que são algo de Deus, e retende o que é bom. Tem pregador que prega 10 coisas boas. Você não deve estar seguindo um pregador que seja incoerente nas suas pregações, que preguem 10 doutrinas boas e 20 ruins. Não dá nem para seguir mais, mas tem pregadores que pregam 90 coisas boas e 3 ruins. Aí você tem que ter muita sabedoria. O camarada pode estar pregando uma mensagem de abalar, mas na outra ele prega a favor do divórcio. Complicou. Quando Paulo fala, ele diz assim: eu fui ter convosco anunciando todo o conselho de Deus. Paulo não tinha 3 conselhos bons e 10 ruins, entendeu? Tem que pregar toda a verdade da palavra de Deus. Então examine tudo e retende o que é bom, tá certo, meus irmãos? Essa quarta regra é a seguinte: leia tendo ao lado ajudas adicionais, como Paulo pediu os pergaminhos, os livros dele que tinha deixado em Troade, para que trouxesse, que Timóteo trouxesse, não me fale a memória, quando viesse visitar ele, porque ele precisava dos livros. Então isso prova que Paulo era um homem de palavra, de estudo, de sabedoria, de leitura, um homem que se dedicava à leitura da palavra de Deus. Então, um bom dicionário bíblico, eu aconselho o Orlando Boyer. O Boyer é um dicionário ótimo, uma enciclopédia bíblica, Orlando Boyer, um dicionário popular, uma concordância bíblica, um dicionário teológico, pode ser o do Cladionor de Andrade, não querendo fazer venda para ele nem comércio para ele, mas são um dicionário muito bom, de cunho sério. Vocês entendem? E isso está tudo aí confirmado em 2 Timóteo 4:13 para vocês lerem, e 1 Tessalonicenses 5:21 em casa. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. É muito importante dar valor à palavra de Deus nessa última hora da igreja. É muito valor buscar conhecimento da palavra de Deus para que vocês não venham errar e não venham ser desprezados por Deus por desprezar a palavra de Deus, conforme diz o profeta Oséias. E também para que vocês não venham errar simplesmente por conhecer só o poder de Deus, mas não conhecer as Escrituras. A gente tem que conhecer as Escrituras e deixar manifestar na vida da gente o poder de Deus. Contribua financeiramente com o canal, que Deus vai levantar um exército de contribuintes com o canal Bíblia em Foco, para que nós possamos continuar nos dedicando à gravação dos vídeos e ao trabalho desse canal, e também contribua com a parte espiritual, com as orações. Ore em favor do Brasil, de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, no Espírito Santo, e que Deus possa continuar vos abençoando. Repreenda o vírus, coronavírus, que está causando uma tensão mundial já praticamente, que tem abalado com o país da China, e eu acredito que isso é mais um vírus de cumprimento em massa da palavra de Deus, das epidemias da última hora, e nós estamos aí pedindo a Deus que guarde nosso lar, nossa família, que guarde cada inscrito do canal, e estamos esperando a nossa redenção, o Cristo revelado. Fica em Cristo, meus irmãos. Em Cristo jamais seremos enganados e jamais seremos confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.